Olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia, onde hoje nós estudaremos os conceitos de um filósofo importantíssimo já do século XVIII, um filósofo assim bastante complexo, uma filosofia já assim bastante avançada, própria do terceiro ano, né? Aí já entramos quase que finalizando o segundo bimestre. Então agora a gente já começa a ver uma parte da filosofia um pouco mais complexa, um pouco mais conceitual, que é a filosofia do Immanuel Kant. O Immanuel Kant é um filósofo renascentista que viveu de 1724 a 1804. Estamos falando de um filósofo aí, portanto, do século XVIII. Kant é conhecido tanto pela sua teoria do conhecimento, tanto quanto pela sua ética, né? São duas vertentes aí do Kant que são bem estudadas, tanto a sua ética, a visão que Kant tem do que seja a ética, tanto quanto da questão da sua teoria do conhecimento. Então hoje nós vamos assim entrar um pouco na sua filosofia, estudando a princípio a teoria do conhecimento de Kant. Na aula passada vocês estudaram um pouco sobre David Hume. Nós estávamos falando sobre o empirismo, né? Basicamente, duas correntes de pensamento que são conflituosas na história da filosofia, que é o racionalismo e o empirismo. O racionalismo aí tendo por expoente Descartes, René Descartes, e do outro lado, do lado dos empiristas, o David Hume, e esse conflito que existe na história da filosofia já há muito tempo, né? Uma discussão até, já podemos dizer, milenar. E então vem Kant, Immanuel Kant, que é um filósofo prussiano, tentar resolver esse debate no ponto de vista da teoria do conhecimento. Então, quando nós falamos em teoria do conhecimento, em Kant, nós estamos falando de uma tentativa de solução entre esse debate, esse conflito, essas duas correntes opostas que discutem como o ser humano conhece, de que forma o conhecimento é validado pelo homem, né? Qual é a forma mais segura do conhecimento, que forma o conhecimento se dá. Então, assim, refrescando apenas a nossa memória, né, sobre em que consiste esse debate entre racionalismo e empirismo, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que pensa cada uma dessas linhas. Lembrando sempre, né, o racionalismo é estudado, pensado e concebido por René Descartes, é aquela tese de que a razão humana ela dá conta de explicar e de conhecer o mundo e as coisas, enfim, né? Tudo que existe. Então é como se nós estivéssemos dizendo que é um postulado que defende que o inatismo, ou seja, que existem certas ideias inatas, ideias que nascem com o ser humano, a própria razão, né? E a partir disso, o conhecimento ele é criado pela razão. É através da racionalidade, da capacidade de reflexão do homem que o conhecimento é possível. Que então nós conseguimos conhecer as coisas, conhecer os fenômenos, conhecer a natureza, conhecer a materialidade das coisas e por aí em diante. Então, a razão que determina e que é a base do conhecimento. É através da razão que eu consigo dar conta de conhecer as coisas, tal qual as coisas são. É isso que diz a corrente racionalista. E isso vem então de encontro com aquela ideia de que isso parte de nós, vem de nós, né? Já está em nós. A razão é algo inato ao homem. Então, quando nós falamos em racionalismo, nós falamos de algo inato. A razão como elemento inato e condicional para que seja possível o conhecimento, ok? Por outro lado, o empirismo, né, já defende a tese de que a razão humana por si só ela não dá conta de conhecer as coisas. Nós precisamos elaborar um método de conhecimento. Esse método de conhecimento ele é embasado na experiência, né? Portanto, na análise e repetição de experiências, e é exatamente a experiência que me dá a segurança do conhecimento, não é a minha razão sozinha. A minha razão é pautada num conhecimento empírico que busca a comprovação através da experimentação do mundo.
Diferente do racionalismo, o empirista defende que não é a minha razão que vai postular o conhecimento, né? O conhecimento não é criado pela minha razão. O conhecimento ele é criado pela própria forma como as coisas funcionam, pelo próprio mecanismo interno das coisas e do mundo. Então, quando muito, a minha razão ela serve para abstrair isso. Mas é como se o empirismo estivesse dizendo que a realidade não está aqui. A realidade está na materialidade, na forma como as coisas funcionam, e eu descubro isso, não é? Então, são duas correntes divergentes de pensamento. O Kant ele vem, então, para propor resolver essa dicotomia entre racionalismo e empirismo. Ou seja, a minha razão basta para conhecer as coisas tal qual elas são, ou é necessário o experimento, é necessário o empírico para que isso seja possível, né? Kant vem, então, com a tentativa de solucionar essas duas questões, né? O Kant, a primeira coisa que o Kant faz é eliminar a metafísica, né? Não se debruçar sobre questões metafísicas. O que são questões metafísicas? São questões que estão para além da física, para além do mundo. Portanto, Deus, alma, imortalidade, essas coisas nós podemos até conceber racionalmente, mas elas não fazem parte do mundo empírico, do mundo real. Então Kant diz que não se ocupa, que nós não devemos nos ocupar com elas, porque quer elas existam, quer não existam, nós não temos a capacidade de entendê-las na sua absolutez, né? Então, não vamos perder tempo com isso. Aquilo que nós não conseguimos entender, a gente não deve perder tempo. Não quer dizer que não exista, mas para Kant tira do escopo filosófico essas questões, que antes eram muito presentes, né? Portanto, Kant vai dizer que para poder solucionar a questão da dicotomia entre racionalismo e empirismo, ele começa partindo do pressuposto de que nós sabemos que a experiência sensível, ou seja, a experiência sensível, a experiência com o mundo exterior, a experiência com o objeto, a experiência com o mundo objetal, com o mundo factual, é exatamente essa experiência que desperta no homem a faculdade do pensar. O homem não é uma entidade metafísica, uma mente abstrata suspensa no ar. Não. Nós pensamos, mas dentro de uma materialidade, dentro de um corpo que está num mundo, e é através do contato que eu tenho com esse mundo que é desperto em mim essa capacidade do pensamento, ok? Então o Kant está fazendo o quê? Ele não está fazendo uma dicotomia entre racionalismo e empirismo. Kant resolve a dicotomia assim como Aristóteles resolveu a questão do conhecimento para Platão. Do mesmo jeito que Platão, lá na Grécia Antiga, mais de 2.500 anos atrás, dizia que existiam dois mundos divididos, o mundo das ideias e o mundo físico, e que o mundo físico era uma cópia do mundo das ideias, e que o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo das ideias, no mundo racional, e não no mundo material, do mesmo jeito que Platão resolve esse problema unindo novamente as duas categorias, Kant faz a mesma coisa com a questão do racionalismo e empirismo, ou seja, olha, nem tanta água, nem tanto fogo, nem tanto mar, nem tanto a terra, né? Quer dizer, ora, ambas as coisas são necessárias e ambas caminham juntas. Você não pode conceber elas separadas para daí agregar grau de importância, né? A importância das duas se dá quando nós unimos as duas coisas, não é? Ou seja, portanto, a minha capacidade, a minha faculdade do pensamento, ela é despertada pela experiência que eu faço com o mundo externo. Então esse aqui é o primeiro ponto fundamental da aula de hoje, ok? Kant revela, Kant expõe que a faculdade do pensamento acontece quando eu, ente racional, entro em contato com o mundo material, o mundo experimental, perfeito? Porém, o Kant vai dizer também que há no ser humano, há no homem, conhecimentos que ele vai chamar de conhecimentos puros. O que são conhecimentos puros? São conhecimentos que a nossa razão coloca sobre o objeto, ok? Quando eu vou ter um contato com determinado objeto, a minha razão ela já está jogando luz sobre esse objeto, né? Eu sei do que se trata, eu vou dar um nome,
eu vou conhecê-lo, eu vou analisá-lo, ou seja, a minha razão já está jogando luz sobre esse objeto, perfeito? Esse jogar luz, esse lançar luz sobre o objeto, Kant vai dizer, portanto, que já existe no homem essa capacidade, esse conhecimento puro, que ele chama, portanto, de conhecimento a priori, que é a própria razão, ok? Portanto, o homem possui conhecimento a priori, ou seja, um conhecimento primário, um conhecimento que é antecipado, um conhecimento que já está nele próprio e que garante a possibilidade do conhecimento, na medida em que eu, quando vou conhecer o mundo externo, já sou dotado da faculdade racional, que é uma faculdade a priori. Entenderam esse conceito de a priori? Ou seja, a priori significa que vem antes, vem primeiro. Perfeito? Portanto, a nossa razão, ela coloca, ela joga sobre o objeto uma luz. Perfeito? Então, para Kant, existem conhecimentos que são conhecimentos a priori, que vêm a princípio, no começo. Ok? Portanto, ele vai escrever uma obra muito conhecida, que é a Crítica da Razão Pura. O que ele chama de razão pura? É aquilo que eu conheço e conheço através da experiência, ok? Daí então, com essa obra, ele vai criticar aquilo que ele chamava de filosofia dogmática, que é muito próprio na Idade Média, né? Essa filosofia dogmática é aquela filosofia que diz que o ser humano pode conhecer coisas que ele não tem contato. Deus, alma, espiritualidade, imortalidade, céu, inferno, demônio, enfim. Tudo aquilo que está para além da possibilidade do conhecimento, para Kant também está para além da possibilidade da razão. Portanto, nós não devemos nos debruçar sobre isso, como disse no início da aula, né? Daí Kant vai dizer então que David Hume, que é aquele filósofo que nós já estudamos, para David Hume, não vamos lembrar sempre que o David Hume, para ele, o racionalismo, né? Para David Hume, o racionalismo, ele se debruça apenas na crença de que é possível conhecer. David Hume fala de uma crença, né? Para ele, o fato de eu ver todos os dias o sol nascendo não me garanta que o sol vai nascer amanhã. Quando eu faço um enunciado, ainda que esse enunciado seja lógico, dizendo amanhã o sol nascerá porque ontem nasceu, anteontem nasceu, há 10 anos já é assim que nasce, portanto amanhã o sol nascerá também, para David Hume isso é só uma crença, pautada na minha memória, no meu hábito. Nada me garante empiricamente que amanhã o sol nascerá. Pode acontecer um cataclisma, pode acontecer algum fenômeno lá no espaço, e enfim, o sol não nascer. Não é porque eu me habituo, e a experiência é um hábito, né? Não é porque eu me habituo sempre a algo que aquele algo vai ser sempre assim, né? É como ele diz, não é porque a minha vida inteira eu vi cisnes negros que todo cisne é negro. Pode ser que exista um cisne branco em algum lugar no mundo, eu não tenho visto, então eu não posso dizer todo cisne é negro. Todo enunciado que eu faço, que universaliza as questões, não é? Que é o que a ciência procura fazer, né? Para David Hume isso é só uma crença. Então ele critica o racionalismo e critica também o empirismo, né? Ele vai dizer o seguinte aqui, ele coloca a própria razão em xeque, o David Hume, né? Daí que Kant vai dizer que o David Hume libertou ele de um sono dogmático, né? Ou seja, que é o sono da religião, né? O sono do dogma, daquilo que impossibilita o raciocínio. Kant, portanto, vai também criticar o próprio David Hume, embora ele vá dizer que o Hume acordou ele do sono dogmático, porque ele vai dizer que o David Hume não percebe que existe a categoria da razão, né? Que é colocada no objeto do conhecimento. E para Kant, Hume ignora que nós construímos o mundo também através da nossa razão. A razão é um elemento fundamental para o conhecimento do mundo, e não só a experiência, né? Então, ao mesmo tempo que o Hume é importante para o Kant, Kant também traça uma crítica ao Hume, porque para ele o mundo que nos cerca é, abre aspas, construído pela razão. A minha razão também constrói o mundo, né? Dessa maneira, o Immanuel Kant, ele afirma que há necessidade de se compreender a experiência sensível. Como é que acontece essa experiência sensível, né?
Para isso ele vai dizer o seguinte, essa briga entre racionalismo e empirismo esqueceu de algo fundamental, né? Que algo fundamental é esse? É de que nessa discussão deixamos de lado o sujeito que discute. Entre racionalismo e empirismo existe um sujeito que está pensando sobre isso, que é o homem. Então aí Kant vai fazer o que ele chamou, e ficou conhecido na filosofia, como revolução copernicana. Quem foi Copérnico? Nicolau Copérnico. Copérnico foi aquele que descobriu que não era o mundo o centro do universo, como dizia a religião, mas o Sol. O Sol era o centro do universo. Por que revolução copernicana? Porque Kant também vai descobrir que o homem é o centro do conhecimento. Nem o racionalismo, nem o empirismo. O homem, o sujeito cognoscente, o sujeito que pensa, o sujeito que avalia. Esse sujeito, o homem é o responsável pelo conhecimento. Perfeito? Esse homem aprende o mundo por meio de juízos que existem em categorias que são impostas a priori para a experiência sensível. Perfeito? Tais categorias são relativas à razão humana, são categorias a priori, como eu disse, e existem antes da experiência. Perfeito? Então, antes de eu experimentar o mundo, antes de eu avaliar o mundo, antes de eu analisar o mundo, já existem em mim capacidades que ele vai chamar de juízos a priori, que são categorias que vão fazer com que a experiência sensível seja compreensível. Perfeito? Daí então o nome, a priori. Vem antes. Esses juízos a priori, racionais, que antecipam a possibilidade da análise experimental, Kant vai classificar como juízos analíticos e sintéticos. Então aqui já temos uma outra divisão. Ok? Dentro dos juízos a priori, existem aqueles que ele vai chamar de juízos analíticos e juízos sintéticos. Os juízos analíticos, como o próprio nome diz, são aqueles que não acrescentam nada ao conhecimento do sujeito. Ou seja, por quê? Porque já está presente no sujeito. Ou seja, o conhecimento analítico é a capacidade de análise, de analisar, que já é próprio do sujeito cognoscente, do sujeito racional. Peço até desculpa para vocês dessas pausas, porque eu estou tentando transmitir isso de um jeito fácil, porque o Kant é muito conceitual, né? Mas não fiquem preocupados com isso. Tentem entender o que cada conceito quer dizer, né? Dentro de um montante. Portanto, os juízos analíticos, eles não acrescentam nada eles não acrescentam nada à experiência. Aliás, eles não acrescentam nada ao sujeito, exatamente porque ele já está no sujeito. Por isso que ele não acrescenta nada ao sujeito. É a capacidade racional. Ok? O que dizemos do objeto está presente no sujeito que estamos estudando. Por outro lado, os juízos sintéticos, eles são aqueles que demonstram a capacidade do filósofo ou do cientista de impor coisas novas e distintas ao sujeito. Perfeito? Isso vai ficar claro. Os juízos analíticos são a priori, porque já estão no sujeito. É a capacidade de analisar que já é inata, digamos assim, ao sujeito. Esses juízos, eles são universais, dirão Kant. Todo homem tem esses juízos, são universais. E não tem origem na experiência. Porque esses juízos já estão no homem. Não é a experiência que me garante isso. Isso já está em mim. Os juízos sintéticos, por sua vez, são frutos da observação feita a priori, portanto, são frutos da experiência. Logo, fazem parte do momento presente de análise. E aí, então, é chamado de conhecimento a posteriori. O juízo analítico é a priori, o juízo sintético de síntese
é a posteriori porque deriva da experiência, que é posterior ao juízo analítico. Não sei se eu me fiz entender aqui. Por assim dizer, conhecimento a posteriori é porque vem depois, né? Para Kant, a ciência e o conhecimento verdadeiro não podem ser apenas analíticos. Se eu quero ter segurança no conhecimento, portanto a ciência, ela não é apenas analítica, racional. Por quê? Porque este conhecimento não acrescenta nada de novo ao sujeito. A razão humana não acrescenta nada de novo a mim porque ela já é minha. Perfeito? Então apenas o racionalismo não dá conta de explicar as coisas como as coisas são. Ou os fenômenos, como diz Kant. Fenômeno. O que é o fenômeno? É o que está aí. O mundo. O mundo é fenomenológico. Perdão. O mundo para Kant é fenomenológico. É fenômeno. É o que está aí. É o que se apresenta. Portanto, a ciência não pode restringir-se também aos juízos sintéticos, como quer o Hume, dizendo que a ciência garante o seu êxito no experimento, né? No empírico, apenas no juízo sintético, que vem a partir da experiência. Por que isso não pode? Porque, caso isso fosse verdade, não haveria, por exemplo, nenhuma lei universal. Como é que brotam as leis universais? É a junção do juízo sintético com o juízo analítico, né? Ou seja, é exatamente porque o experimento, usando aquele exemplo da lei da física, né, por exemplo, né? A lei da física. É exatamente porque eu experimento certas coisas, analiso certos fenômenos do mundo, e a partir da minha razão eu crio uma lei universal. Senão a ciência não é possível. A ciência só é possível com a junção desses dois tipos de juízo. Para ficar mais claro, enquanto David Hume critica dizendo que eu não posso garantir que o sol nascerá amanhã, porque eu só posso garantir aquilo que eu tenho experiência, e o amanhã não existe ainda, eu só vou ter a experiência do amanhã, então eu não posso dizer que todos os dias o sol nasce, e sequer posso dizer amanhã o sol nascerá. Do mesmo jeito, Kant vai dizer o seguinte, não, a ciência funciona assim mesmo. A ciência precisa nos dar certas seguranças e leis universais que só são possíveis de serem feitas exatamente porque o conhecimento ele se dá através desses dois campos. De juízos analíticos a priori e juízos sintéticos a posteriori. Perfeito? O juízo sintético, o juízo a posteriori, o juízo sintético a posteriori, que é o juízo